Bem-vindos ao especial Autárquicas 2017. Notícias, informações, vídeos, entrevistas e debates. Nesta primeira fase, apresentamos-lhe o perfil de cada um dos candidatos, os seus projetos, as suas ideias para cada um dos municípios dos vários concelhos do Alentejo. Toda a informação através dos 90.6 ou então no espaço Campanário TV em radiocampanário.com. E hoje temos connosco Fernando Gorgulho, tem 62 anos, é natural de Elvas e candidato pela CDU à Câmara Municipal de Sozel. É licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, na variante de Estudos Portugueses pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, mestrado em Literatura Época Moderna pelo período Barroco pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, de 1990 a 1992, e em 91 encabeçou a lista da CDU às autárquicas do Crato, tendo sido eleito vereador em regime de não permanência entre 2001 e 2005. Desempenhou o cargo de chefe de gabinete do presidente Dr. Manuel Coelho na Câmara Municipal de Avis entre 2002 a 2005. Desde 2001 é o atual mandatário autárquico. Pertenceu ao Conselho Fiscal dos Sindicatos de Professores da Grande Lisboa entre 2004 e 2008. Pertenceu ao Conselho Fiscal da Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano entre 2010 e 2013. Entre 2009 e 2013, desempenhando os cargos de vereador em regime de permanência e de vice-presidente da Câmara Municipal do Crato, na altura liderada pela CDU. Foi dinamizador entusiasta e colaborador e fundador da Universidade Sénior do Crato em 2010, dando aulas graciosamente de literatura no período de 2010 a 2013. Foi igualmente dinamizador e também entusiasta e colaborador e fundador da Universidade Sénior de Mora em 2015, dando aulas graciosamente também de literatura. Foi presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Crato durante 4 mandatos entre 2012 e 2016, desempenha atualmente as funções de chefe de gabinete de apoio à variação do presidente da Câmara Municipal de Mora, engenheiro Luís Simão Duarte de Matos. E quase que me iria deixando cansada com este perfil, com esta biografia. E, em primeiro lugar, agradecer-lhe de facto a disponibilidade e a cortesia para estar aos microfones da Rádio Campanário e também desta forma explanar aquilo que é o programa da CDU, aquilo que são as ambições e os projetos que tem para este concelho de Sozel. No entanto, uma questão ainda, o porquê esta mudança do Crato, porque por todo o seu perfil percebe-se de facto que todo o seu trabalho autárquico foi praticamente desempenhado no concelho de Crato e agora Sozel. Muito obrigado, muito bom dia. Eu é que agradeço o convite que nos foi dirigido e, como é a primeira vez que estou na Rádio Campanário, queria apresentar uma saudação a todo o auditório da Rádio Campanário e particularmente uma saudação muito especial aos ouvintes desta rádio em Sozel. A todos vós, caros munícipes, um grande abraço. Aproveitar para agradecer o convite que nos foi dirigido para estar aqui convosco e desejar a todos os que dão corpo e voz a este projeto as maiores felicidades, porque a rádio é um excelente meio de comunicação, de divulgação e de informação. Sou um grande admirador da rádio, um ouvinte diário e queria, depois disto, responder à pergunta que me colocou, que gostaria de, em primeira mão, anunciar aqui 2 ou 3 aspectos daquilo que ainda é um folheto que está a ser elaborado e que ainda não é público, mas que de algum modo dá resposta, ou penso que dá resposta à pergunta que me colocou, que diz o seguinte: como candidato à Câmara Municipal de Sozel, gostaria de vos dirigir algumas palavras que justificam a minha decisão de aceitar este desafio e determinam o meu profundo entusiasmo e determinação na defesa deste projeto da CDU, que, como sabeis, soma experiências com sucesso, com provas dadas por muitas mulheres e homens em muitas cidades do nosso país. Sinto-me muito honrado pelo convite que me foi dirigido para aceitar ser candidato à Câmara Municipal por um grupo muito alargado de amigos e camaradas de Sozel. Na verdade, se a infância não tivesse a importância que tem nas nossas vidas, não seria candidato.
Como independente, revejo-me nos princípios da CDU, de trabalho, honestidade e competência, integrando um projeto mais alargado com o sentido de servir com lealdade e prestar serviço público no quadro do exercício do poder local democrático, aquele que, ao longo dos anos, foi transformando o poder de alguns no poder de todos. Quero convidar todos os municípios a participar ativamente na discussão e na resolução dos problemas mais urgentes. Quero que sintam a importância e os benefícios das vossas decisões na mudança que desejamos para criar bem-estar e proporcionar melhor qualidade de vida. Queremos que os nossos filhos e os jovens se sintam felizes e sintam o orgulho da obra que fizermos dia após dia. Porque mais do que a partida ou a chegada, interessa-nos como e com quem fazemos o caminho. Não podemos ficar indiferentes. Queremos ouvi-lo porque queremos resolver os problemas dos municípios que afinal são os nossos, a única razão de sermos autarcas. Aqueles que assim não o entenderam desperdiçaram o tempo, perderam a sua oportunidade. Queremos traçar um novo rumo, uma alternativa, queremos estabelecer laços de proximidade efetiva e dar a importância aos seus assuntos tal como merecem sempre. Por isso, este é o momento para decidir, parar, pensar e mudar. Participe neste projeto, participe na mudança certa. Ora bem, e quase que diria que poderia ser um texto para finalizar esta entrevista, mas não, foi de início e foi bem-vinda. Mas vamos ter que especificar e também levar aos eleitores do Concelho de Sousel aquilo que são as propostas um pouco mais concretas deste programa e desta candidatura. Falou há pouco que era preciso obra. Quais são as principais obras que considera e em que áreas que neste momento, se vier a ser eleito Presidente da Câmara de Sousel, a partir do dia 1 de outubro, se propõe fazer? Desde logo eu queria dizer um dos princípios que para mim é fundamental, que é o seguinte: nós temos dito que esta candidatura não é contra ninguém. Portanto, a diferença não é um defeito, é um direito, e é importante saber distinguir as pessoas das suas ideias. É no plano das ideias que procuramos argumentar e discuti-las e defendê-las o melhor que soubermos e pudermos. As pessoas não se discutem, as pessoas respeitam-se, e é nesse princípio, até porque não tenho um grande conhecimento dos outros candidatos em termos pessoais, não me arriscaria a tecer considerações sobre eles. Sobre as ideias, sobre aquilo que nos move, isso sim, vamos procurar inteirar-nos de todos os pormenores daquilo que são os anseios das populações do Concelho de Sousel e procurar encontrar criatividade, alternativas àquilo que tem sido. Sobre isso, desde logo, eu penso que aquilo que me apercebo é que há um déficit de participação na vida democrática. Vejo que as pessoas estão à espera que lhes resolvam os problemas, mas não participam. Isto é como a rádio, não, na minha opinião, não estão criados os canais de comunicação para quando tem um pequeno problema. Não é de uma situação grave como aquela que acabámos de falar, mas coisas do dia a dia, e eu penso que é preciso criar, tal e qual como nos concursos de televisão, em que as pessoas têm um telefone, têm uma forma de se inscrever ou de votar, aqui é igual. Nós temos que criar, quando há uma preocupação do dia a dia, quer seja de higiene e limpeza, quer seja do cemitério, quer seja da rua, quer seja do contentor, quer seja do transporte ou outro, essa será uma das preocupações, criar esses canais de comunicação para, no mais curto espaço de tempo, resolver esses problemas. Mas como é que vai criar, Dr. Fernando, como é que pensa criar, portanto, essa interligação de que fala entre os municípios e a Câmara, que seja diferente daquela que já existe, obviamente, que é as pessoas contactarem portanto, os serviços e o município? Isso, com certeza, que é uma medida que será tomada, exatamente no caso de nos confiar, digamos, os destinos do município. Portanto, se os canais não estão abertos, temos que os abrir, temos que os criar. Canais e de que forma? Canais é que fala? Eu, quando estou a dizer isso, estou a dizer porque me apercebo que nós estamos, digamos que há aqui 3 fases distintas do nosso trabalho desde que eu fui apresentado como candidato. O primeiro, a elaboração das listas, que todas as forças políticas tiveram essa preocupação, a elaboração das listas, entregar dentro dos prazos previstos nos tribunais. Depois, estamos numa segunda fase, que é contactar com o máximo de
pessoas, com o máximo de instituições e associações. Para quê? Para nos inteirarmos desses desejos e desses seus desejos e daquilo que está menos bem, aquilo que são as tais preocupações que eu estava a dizer. A terceira fase será, com certeza, a elaboração de um programa eleitoral que será apresentado, então, em tempo, que é o tempo que está definido oficialmente para a campanha eleitoral, apresentar esse programa, onde essas coisas estarão, com certeza, já consubstanciadas, para podermos, então, organizar toda essa forma de interligação entre o município, entre os seus serviços e os municípios, para que as coisas sejam agilizadas de uma forma mais eficaz. E como disse no início, e falei, portanto, que todo o seu perfil em termos, enquanto autarca, foi desenvolvido no Conselho do Crato. Antes de ter aceito, portanto, este convite da CDU em ser candidato e cabeça de lista deste projeto da CDU à Câmara de Sozel, conhecia a realidade de Sozel? A ligação que eu tenho a Sozel é uma ligação de, como disse também num texto de apresentação, que não sei se teve acesso, tem a ver com a minha infância. Eu passei 6 anos da minha vida em Sozel, portanto, os primeiros estudos, chamados, antigamente dizia-se os estudos primários, os estudos do primeiro ciclo e do segundo ciclo, foram em Sozel. Portanto, os laços que me ligavam a Sozel, mas que depois, ao longo da vida, cultivei essas amizades, foi de infância. E isso é muito importante. Mas considera que essa realidade, essa passagem durante 6 anos por Sozel, que lhe traz... Exatamente, Sozel, era isso. Mudou muito, como todos os municípios mudaram, é evidente, basta os sítios que eram referência para mim dessas idades, não existem hoje, não é? As coisas foram-se transformando e é natural, como é natural. A escola, por acaso a escola onde fiz esses estudos ainda lá está, a igreja é a mesma, portanto há coisas que não mudam, mas há muitas outras coisas que mudaram e é natural que o poder local democrático foi desenvolvido a partir do 25 de Abril em todos os municípios, foi de uma riqueza extraordinária, e eu reconheço aquilo que está feito, não é? Acreditamos que é possível fazer, criando, ou digamos, envolvendo as populações, dar-lhe outra dimensão nessa participação, para que se sintam mais felizes. Acho que as coisas estão a precisar, diria que é a palavra certa, de mudança, de uma mudança, mas sem participação não há mudança. Mas esta nossa conversa serve precisamente porque é que as pessoas devem mudar, e votando neste projeto da CDU, quais são as propostas que têm, porque é que diz aos eleitores de Sozel que votem na CDU, quais são as razões concretas que eles têm para votarem na CDU? Portanto, eu penso que será esta questão da participação da população é fundamental para nós. Nós não podemos aparecer, digamos, com um programa feito e dizer assim, olha, é isto, e vocês agora escolham. A elaboração do próprio programa já tem que ter participação das pessoas. Nós não podemos fazer isso desligado da população. Temos que ouvir, por isso é que as instituições, quando digo todas as instituições, quer sejam as instituições de Seguridade Social, quer seja a Associação Humanitária de Bombeiros, quer sejam os outros lares que existem nas freguesias, as outras associações, as associações de olivicultores que também sei que existem no Conselho, o comércio, perceber porque é que o comércio em Sozel está naquela situação, portanto não tem tido uma revitalização pelo menos visível, até porque a proximidade com a cidade de Estremoz provavelmente determina alguma dificuldade dessa dinamização por circunstâncias de proximidade e natural. As pessoas, eu acho curioso que há um restaurante, ou mais do que um, que ao sábado fecha, o que é quando nos outros sítios todos ninguém lhe ocorreria, mas como há um mercado há muitos anos em Estremoz, as pessoas, portanto, não estão em Sozel, deslocam-se a Estremoz para ir não só às grandes superfícies, mas como para ir a esse mercado que tem tradição, não só em Estremoz, mas também nos arredores, nas vilas e nos concelhos limítrofes. E, portanto, ainda bem para Estremoz, mas há coisas que temos que analisar, olhar e depois também procurar transformar.
Em traços gerais, vamos ter que abordar aqui 3 ou 4 áreas que todos consideramos, obviamente, que são importantes para o desenvolvimento do concelho e, sem dúvida, logo à cabeça estará o turismo e a cultura, que estão muito lado a lado, portanto, no desenvolvimento económico de um concelho. Nestas 2 áreas, o que é que se propõe fazer para o concelho de Sozelo? Em relação ao turismo, por exemplo, eu começaria por aí. Começaria por aí. Algo acontece em Sozelo de preocupante quando tomamos conhecimento que a pousada de São Miguel, na Serra, encerrou em março de 2010. Decorridos 7 anos, é caso para dizer que é muito tempo com umas infraestruturas daquelas encerradas. Não conheço em profundidade o dossiê, mas numa análise assim muito sumária, 7 anos é muito tempo. É muito tempo porque eu conheci, porque fui a 1 ou 2 eventos que ocorreram e deu para perceber que se trata de umas excelentes instalações e que com certeza teria outras potencialidades para ser aproveitado. Não estou a dizer, sei que houve uma asta pública a determinada altura com um valor bastante significativo, 1 milhão e tal de euros, que ficou deserta. Sei que o município do Crato, o município de Sozelo, a Câmara Municipal terá apresentado uma proposta na Assembleia Municipal para alugar o espaço e eventualmente também comprar o espaço, que será com certeza difícil, mas o que é certo é que está fechado e desde logo é uma preocupação que teremos que analisar. Temos que, se calhar, esgotar todas as hipóteses para procurar, digamos, rentabilizar aquele espaço e colocá-lo ao serviço da economia, das pessoas que são habilitadas para o fazer e não de curiosos. Eu penso que tenho o maior respeito e aquilo que tem acontecido no turismo a nível do Alentejo é bastante importante e bastante positivo, mas é feito por profissionais, é feito por pessoas que sabem fazer turismo e restauração, não pode ser por curiosos. Considera que não é isso que tem acontecido, portanto, exatamente. Relativamente à pousada de São Miguel? Penso que na minha opinião, não estarão esgotadas todas as hipóteses de encontrar os parceiros certos e as pessoas com competência certa para transformar aquilo que está agora fechado. Como é que transformaria exatamente esta pousada de São Miguel se viesse a ser Presidente da Câmara de Sozelo? Desde logo aquilo que eu estou a dizer é trabalhar com todas as entidades ligadas a turismo e todos. Mas certamente que o Presidente da Câmara terá que ter um plano, um objetivo, um projeto para ali. Sim, portanto, sim. Nas mais diversas áreas possíveis, o que é que pensa que deveria ser a pousada de São Miguel ao reabrir as portas? Portanto, aquilo terá sempre a possibilidade de 2 vertentes, uma de restauração e outra de dormidas, e como tal, mesmo que não arrancasse com as 2, seria possível, se encontrasse uma forma de dinamizar a restauração, que se começasse pela restauração. Se encontrar um parceiro, digamos uma entidade que está no terreno, Pousadas de Portugal, o Grupo Pestana ou outro grupo, que se interessasse em estabelecer uma parceria e que abrisse em toda a sua extensão esses equipamentos, eu penso que havia todo o interesse em trazer pessoas ao Concelho de Sozelo, porque é disso que se trata. Não me parece que até a nível da restauração haja uma oferta muito diversificada e, como tal, mais uma não seria demais no Concelho de Sozelo. Relativamente ao turismo, sem que se trate só certamente da pousada de São Miguel, que propostas tem mais para dinamizar, para vender a forma como, entre aspas, poderá vender aquilo que são a potencialidade a vários níveis do Concelho de Sozelo? Muito bem, como sabe, o despovoamento no interior, o Alentejo não somos indiferentes. Já lá vamos. Não somos indiferentes às questões de despovoamento. Portanto, é uma questão transversal a todo o país. Pela calamidade que estamos a assistir dos incêndios em Portugal, verificamos que muitas das aldeias do interior e do centro e do norte do país também estão como as nossas aldeias, estão a ficar despovoadas. Uma coisa é a desertificação de solos, outra coisa é o despovoamento
despovoamento em que as pessoas vão escasseando nessas aldeias, eu penso que terá que haver um momento aqui em que se tenha que parar para pensar e que hajam políticas de fixação das pessoas. Eu penso que o Governo Central terá que dizer uma palavra. Vamos já, entretanto, aqui há um emprego, de facto, há a situação da empregabilidade que, como dizia bem, é quase que um problema transversal a todos os concelhos do Alentejo. Exatamente. São necessárias, quanto a mim, políticas sociais. Mas eu gostava só que terminasse aqui esta parte do turismo e depois essa é uma outra área, iríamos, portanto, à área do emprego, como é que poderá a CDU e o seu programa fixar ali os jovens e trazer, de facto, novos investidores para o concelho de Sousel, para colmatar essa situação. Aqui na ação do turismo, ainda relativamente, como é que pensava, portanto, como é que pensa promover os produtos e a marca, as marcas de Sousel, e quais são, na sua opinião, gostava de explorar, entre aspas, aqui aquilo que são as ideias da CDU nesta área. Portanto, desde logo, a preservação do património existente. Portanto, eu penso que Portanto, esta candidatura pretende requalificar algum daquilo que é o património de Sousel. E o quê? Portanto, não quer dizer que não tenham sido dados passos que tenho acompanhado, como a criação do Museu dos Cristos, que penso que é um projeto que está em marcha, mas até o património existente que eu conheço, de algumas igrejas e outros equipamentos, precisam de se apresentar de cara lavada, precisam de ser espaços agradáveis, precisa de haver uma intervenção e uma requalificação desses espaços públicos para tornar mais agradável, mais apelativo esse património que já lá está de há muitos anos, mas que, quanto a mim, precisa de ser exibido, precisa de ser mostrado de outra forma, com programas e com roteiros que consigam captar a atenção, não só, e conciliar isso com uma série de produtos alimentares de qualidade. Sousel tem um matador a nível regional, do Alto Alentejo, mas tem também enchidos, tem também queijos, tem uma série de queijarias, tem uma série de produtos locais muito bons, vinhos, e que tudo isso pode criar aqui um conjunto de produtos mas têm que ser mostrados no local, ou porque mostrados por outros sítios já foram. Temos agora que criar atrativos para visitar e que se comece a sentir a pouco e pouco que vale a pena ir ao concelho de Sousel, ter esses produtos à disposição, dentro de uma lógica de qualidade e de preço que justifique, e ter sítios para os apreciar de uma forma agradável, que me parece que neste momento está a falha dessa agradabilidade. Falou há pouco aí na requalificação das igrejas. As igrejas é um património religioso, considera ser de competência da Câmara Municipal esta requalificação, ou como é que pensa, portanto, chegar a esta requalificação do património religioso? Eu quando estava-me a referir, não tanto nessa requalificação, digamos, da intervenção, porque vou-lhe dar o exemplo que em Casa Branca foi recentemente feita a obra de conservação de exterior, e parece que vai ser também no interior. A Comissão de Festas, aliás, das festas que estão a decorrer na freguesia de Casa Branca, toda a verba dessas festas, da Comissão de Festas, reverte a favor dessas obras, o que é um gesto bastante simpático. Mas eu estava-me a referir a outro tipo de enquadramento, que é haver, digamos, o roteiro desse património religioso, em que uma pessoa que vai para visitar sinta que há apoio, explicação, folhetos, portanto, criar um gabinete técnico de apoio e também fazer o destaque daquilo que já existe há muito tempo, que me parece que está um pouco, apagado, precisa de mais brilho. Estou-me a referir às vezes a aspectos de iluminação noturna que destaca essas joias, digamos, que são do património, que precisam desse destaque. Sei que a casa, por exemplo, sei lá, um edifício como a Casa do Povo, também digo de Casa Branca, se calhar carece também de uma intervenção, porque faz-se conservação, faz-se reabilitação urbana e dá-se condições de bem-estar à população para, a partir daí, como eu digo, dizerem o que querem
querem fazer desses espaços, desde que sejam reabilitados, o que é que vamos fazer agora, que isto está tudo bonitinho, está tudo arranjado, como é que vamos desfrutar este espaço que está de novo devolvido à população. Penso que há 2 ou 3 aspectos muito importantes em que se pode melhorar e transformar sem grandes intervenções em termos de custos. Eu queria também dizer que, do ponto de vista também de outro dos temas, com certeza, que não falou, mas eu gostaria de abordar, que é a questão do ensino. Mas vamos falar. Dr. Fernando Gorgulho. Não falei, mas vamos falar. Mas agora vamos falar precisamente de uma área que já abordou, portanto, que é uma área de grande sensibilidade para todos nós, de facto, é a empregabilidade. Havendo emprego nos concelhos, combatem-se, como se diz também no nosso Alentejo, matam-se 3 coelhos de uma cajadada só, salvo seja. Ou seja, se um autarca conseguir desenvolver políticas que levem ao seu concelho a empregabilidade, combatem a desertificação do Alentejo e também, neste caso, do concelho de Souzelo, a taxa de natalidade certamente que diminuirá. Importa aqui saber, se vier a ser eleito Presidente da Câmara Municipal de Souzelo, o que é que vai fazer para atrair investidores, portanto, empresas para o concelho de Souzelo. Portanto, como sabe, essa tarefa de atrair empresas para o interior não é fácil, senão já tinham chegado a outros concelhos, que não é preciso citar. O interior sofre de questões muito específicas e eu não tenho visto grandes alterações nesta traça que disse do norte, do centro e do sul do país. As grandes empresas, ou as médias empresas, ou as pequenas empresas vão se instalando nos sítios onde se têm instalado sempre, para mal, digamos, do interior. Por isso é que eu digo que há de chegar o momento em que têm que ser definidas políticas de fixação de jovens. Como? Os jovens, eu aqui queria ligar a isto um outro aspecto que não tem só a ver com o aspecto da municipalização do ensino, mas tem também com uma ideia deste governo, que é na transferência de algumas competências. Por exemplo, não é só a nível da educação, é também ao nível da cultura e da saúde. Nestas três áreas, estamos a falar de transferir competências, mas para salários de mão de obra não qualificada. Dá a sensação que o Governo entende que são as autarquias que têm as melhores condições para lidar com mão de obra não qualificada. Estamos a falar dos auxiliares da ação educativa, dos auxiliares que trabalham nos centros de saúde, dos auxiliares que trabalham nos museus e, portanto, transferindo essas competências para as autarquias, criaria-se aqui uma área de empregabilidade que seria, por acaso, para cada área, só para concluir, meia dúzia de postos de trabalho. Mas estamos a falar de mão de obra, como eu disse, não qualificada e baixos salários. E isso não resolverá o problema que me tinha colocado anteriormente. Penso que a dimensão do problema carece de outro tipo de intervenção. Deixe-me só dar o exemplo da cidade de Estremoz. Eu estudei em Estremoz, fiz aqui os estudos secundários, estive aqui até aos 17 anos, antes de partir para a minha vida, para Lisboa, como muitos jovens naquela altura faziam, em 1972. E Estremoz hoje não tem nada a ver com o Estremoz que eu vivi. Estremoz hoje está rodeado de vinhas. Porquê? Porque tem qualidade, os terrenos, tem qualidade o vinho que é aqui produzido, e isto é muito importante. Porquê? Porque foi trazer a agricultura de regresso a Estremoz, foi trazer essa agricultura que hoje aqui se pratica, carece de mão de obra, carece de técnicos qualificados, e só há bons vinhos porque também há técnicos muito qualificados a trabalhá-lo e a produzir e a vendê-lo, e o que é muito gratificante. E é nessa alteração destas condições, Souzelo também está a verificar algumas dessas alterações. Se calhar, quando eu estudei em Souzelo, havia uma vinha, que era do Dr. Arnaldo. Hoje, pode-se dizer e pode-se ver que há um número muito significativo de hectares. E isso é bom sinal. Digamos que há uma revitalização da agricultura, e isso é bom, fixa pessoas, as pessoas têm que investir em maquinaria, têm que investir em mão de obra. A vinha é uma coisa que requer atenção, requer
trabalhos especializados todo o ano, praticamente, e eu penso que isso é muito positivo. Será por aí? Será com depois o apoio? Eu quando vinha para aqui, para o estúdio, vinha a verificar a alternância que há entre olival e vinha e alguns pomares. Isso é muito importante, e para Sousel eu espero que se mantenha o olival, que as associações dos olivicultores encontrem as melhores soluções para, se calhar, trabalharem em conjunto e fazer vingar o seu produto, assim como aqueles que também são produtores de uva, também encontrem as melhores soluções, a melhor qualidade para, e este será um fator importante para a tal fixação de jovens e de postos de trabalho. A Câmara Municipal pode estar atenta a tudo isto, mas poderá, se houvesse medidas do Governo que atendessem a isso, elaborar uma série de projetos de âmbito social que me parecem que não os vejo no terreno e que poderiam ser contributos muito importantes, porque às vezes pequenos apoios fazem a diferença. Estou a dizer isso porque no município onde eu trabalho, em Mora, eles existem e, portanto, sem querer aqui estar a comparar, porque uma das características que eu penso que esta candidatura tem que ter é que nós não temos que copiar os outros, temos que saber criar, temos que ser inovadores, e é no terreno que temos que apresentar as nossas soluções. E dentro daquilo que são as competências de um Presidente de Câmara, ou seja, onde é que acha que pode ajudar? Quais são as ajudas que poderá dar, portanto, a toda, nesta área, nomeadamente da agricultura, que foi onde mais se debruçou? Qual é que é a participação da Câmara? O que é que ela pode fazer por estes empresários? Eu penso que deve ser ajudado tudo aquilo que houver digamos, de pretensão de desenvolver o associativismo, é extremamente importante. Portanto, as câmaras têm um papel muito importante, não só como há bocado me referi, na divulgação dos produtos, que são de qualidade. Quando eu falei nos queijos, falei na qualidade do azeite. Eu penso que não só em divulgar, mas também criar espaços de melhoramento das suas produções e provocar o debate em torno dessa mesma excelência desses produtos, levá-los onde puder, a certames nacionais, internacionais, porque pode resultar daí bons negócios para esses empresários que estão agora a começar a trabalhar. Só dar um exemplo, veja bem, o caso aqui perto de Campo Maior do Sr. Rui Nabeiro, que é reconhecido o mérito de produto, trabalha com um produto de importação. Portanto, o café é importado, é depois transformado e fez o império que fez em termos da empresa que lidera. Agora, a olivicultura precisa não de alugar os seus terrenos a espanhóis, mas de ter os seus agricultores com apoios e com a respeitabilidade dos seus produtos, para ter o enquadramento que merecem, e não entrarmos nas políticas. Portanto, é nesta alteração que se propõe para chamar a atenção para isso, porque não me parece que seja muito feliz os conselhos que, à volta do Alqueva ou noutros concelhos que eu não quero aqui citar, que estão cheios de olivais, mas não são explorados por empresários portugueses. Eu penso que isso também, quando os solos estiverem cansados, eles vão-se embora. Portanto, se houver empresários espanhóis que queiram apostar no conceito de Sousel, portanto, não é a sua intenção dar-lhe essa permissão enquanto Presidente de Câmara? Eu estou convencido que as associações que existem neste momento, as 4 associações que me disseram que existem neste momento em Sousel, saberão tomar nas suas mãos as melhores decisões para fazer prevalecer. São projetos que passarão sempre pela Câmara. Sempre pela Câmara. Mas quando lhe chegarem esses projetos... São eles que serão estimulados a defender e a aumentar o âmbito das suas produções. É nessa perspectiva que contarão, com certeza, com os nossos apoios para não, digamos, desbaratar aquilo que é extremamente, já é pouco, temos que preservar. Portanto, só deixarmos bem vinculados a esta parte, considera que se vierem investidores nessas áreas, para Sousel, espanhóis, por exemplo, ou de um outro país qualquer, não serão bem recebidos?
Ou bem, não serão bem recebidos, salvo seja, expressei-me mal. Portanto, não contarão com o apoio da Câmara Municipal se vier a ser Presidente. Procuraremos sempre tomar a iniciativa de explicar muito bem aos que estão no terreno, aos associados que estão no terreno, aos empresários que estão no terreno. Mas daquilo que são as competências da autarquia, isso é o que eu lhe pergunto. As competências da autarquia, isto é como as plantações dos eucaliptais. Os projetos têm que ir sempre. Têm que ser analisados e daqui a pouco vamos chegar à conclusão que não foram bem implementados algumas dessas plantações. Mas, portanto, aqui neste caso concreto será sempre auscultados e sensibilizados as associações que estão no terreno antes de dar prioridade aos outros. Mas essas associações, pronto, perceberão que vão ser prejudicados e, portanto, vão com certeza fazer eles a dinamização daquilo que é preciso e tomar nas suas mãos aquilo que é preciso tomar para rentabilizar o património que têm, que é o olival, e a qualidade desse azeite, que é excelente. Há pouco falou na educação e falou também, portanto, nas competências que o Governo pretende delegar nas autarquias. Como sabe, Sousel já beneficia, portanto, dentro desse projeto, portanto, sendo um conselho piloto para desenvolver de facto e haver uma espécie de um experimentar, por assim dizer, do funcionamento deste projeto do Governo. Não concorda? Não. Não há técnicos, na sua opinião, em Sousel, especializados para darem resposta nestas áreas, quer na área da saúde ou na área da educação? As experiências piloto, por acaso, coincidiram logo em ser em Sousel e no Crato. Por isso é que nós estamos no Crato. No Crato também. Exatamente. De todo o Alentejo, do Alentejo Central e do Baixo Alentejo, foi as duas experiências que foram tidas nestes dois municípios. Tenho conhecimento do Crato por ter acompanhado, na qualidade de vereador. Tenho conhecimento também de uma obra de uma obra nova, que foi a instalação do Parque Escolar de Sousel, mas não vejo grandes mudanças e grandes benefícios deste processo de contratualização, aquilo que se chama dos contratos de municipalização. Nós sempre nos opusemos a um reduzido número de coisas que não concordamos, como, por exemplo, que as autarquias interfiram, quer nos currículos dos alunos, quer na contratação de pessoal docente, ou de pessoal para as atividades letivas, que as AECs e outras. Achamos que isso é competência do Ministério. E porquê? Porque o ensino é um ensino de norte a sul, não é um ensino por concelho. Não se pode estar a apostar, ter a liberdade de apostar tudo porque se aderiu, e nas outras estar a ser prejudicado. O ensino é algo que o Governo terá que assumir essas responsabilidades, e esse ensino universal de qualidade para todos, e não permitir estas nuances. Eu penso que as experiências pilotos não trouxeram essa novidade. Que o Conselho de Sousel se possa vir um dia a transformar, ou ter a ambição de ser um grande centro de formação? Não acredito. Não acredito pela população. Como sabe, não há nenhum concelho do norte alentejano que não tenha tido decréscimos de população, não só com reflexos nos eleitores. E irem outros jovens de outros concelhos ali, como, por exemplo, diz que não era de Estremoz e que, de facto, foi o seu conselho de formação, não é? Pois, mas ainda lá estudei 6 anos. 6 anos. Pronto, não vi com bons olhos essa situação. Repare, nem os colégios, nem as escolas privadas fazem isso. Porquê? Porque todos os custos de transporte, todos os custos de transporte de alunos para uma escola, seja privada ou pública, são contabilizados. Portanto, a gestão tem que ter em conta tudo isso. Não podemos congratular-nos por trazer alunos, mas temos de também contabilizar os custos de trazer esses alunos. Por outro lado, há deslocações de alunos de Sousel
que têm que fazer estudos secundários no outro lado e que se calhar a autarquia não assume essas responsabilidades, não sei se assume, mas muitas vezes não querem assumir essas responsabilidades porque vão para fora do concelho estudar, porque têm que ir para fora estudar. Portanto, não vejo como eu penso que tem que se ver a coisa toda e não parte só dessa matéria. Tem que se contabilizar todos os custos. Se se vai buscar um grupo de 2 ou 3 alunos, seja onde for, ou um aluno, isso são despesas muito grandes, que têm custos de funcionários, têm custos de combustível, de desgaste de material, e depois que não sei se o esforço se é premiado para manter, digamos, algumas turmas. Como sabe, as turmas, quando não atingem um determinado número, o Ministério da Educação até agora tem encerrado as escolas de primeiro ciclo, como também não deixa criar outras turmas quando elas têm um reduzido número de alunos. As escolas profissionais, muitas vezes as escolas profissionais que vão procurando dar resposta a alunos que muitas vezes não têm o sucesso em termos de escolaridade que se pretendia e entendem que não devem continuar estudos superiores, eu para mim acho que não tem sido a melhor... Os cursos técnicos não são uma alternativa? Na sua opinião? Os cursos técnicos seriam uma boa alternativa se houvesse, digamos, alguma oferta de trabalho que os fosse absorvendo. Há aqui, estas coisas têm que ser, quanto a mim, equilibradas, sustentáveis, porque fazer um curso de, vamos supor, de eletricidade ou de mecânica ou na área da saúde e depois não ter hipótese de se fixar na sua terra e ter que partir à mesma, pronto, eu sei que parte com mais algumas competências, mas acho que está desequilibrado esta matéria. Então, na sua opinião, em termos de formação e empregabilidade, como é que acha que se deveria fazer? Portanto, se uma empresa se quiser vir instalar no concelho de Sousel, uma micro ou uma média empresa, ou até uma grande empresa no concelho de Sousel, qual é a resposta, na sua opinião, em termos de competências que o concelho tem para responder à empregabilidade? Obviamente que essas empresas empreguem as pessoas de Sousel. Se não houver formação, se não apostar e se não for da sua política apostar na formação desses jovens, onde é que vai buscar pessoas especializadas para dar resposta a essas empresas? É evidente, tem que se apostar sempre, tem que se encarar com uma boa perspectiva a formação, porque ela faz falta, evidentemente, dando mais competências aos jovens, com certeza que ficam mais bem preparados para essa oferta. Mas não tem sido esse o caminho das empresas que têm chegado. Portanto, eu penso que cada empresa, ou cada caso, ou cada possibilidade de empresa que se venha a pretender instalar é bem-vinda. À partida, se não tiver... Qual é a resposta? A resposta é apoiar, é procurar, digamos, de braços abertos, trabalhar para poder ser útil na sua instalação, porque neste momento o benefício de fixar uma empresa seja 3, seja 6 postos de trabalho, seja 2, é importantíssimo. E a autarquia, se vier a ser eleito em termos de taxas, em termos de condições de terreno, o que é que pretende fazer? É procurar dar as melhores condições a esses investidores. E melhores, quais são as melhores? Reduzir as taxas? Reduzir todas as taxas. Eu penso que os municípios, de uma forma geral, aquilo que eu tenho conhecimento e da minha experiência por vários municípios, as taxas são quase irrelevantes. São quase como é que é de explicar? Por fazer parte muitas vezes de regulamentos de instalação de empresas que ainda existem, não estão suprimidos, não estão suprimidos, mas são francamente irrelevantes, não são com certeza esses os fatores que afastam as empresas do nosso interior. O nosso tempo está a chegar ao final, a conversa é como as cerejas e o tempo passa rápido. No entanto, gostaria ainda de lhe perguntar se conhece a real situação financeira do município de Sousel. Neste momento não conheço em profundidade a real situação financeira. Suponho que há pouco tempo terá contraído ainda um empréstimo, o que significa que teria saúde financeira para o contrair. Penso que, como todos os municípios, terão alguma situação de curto, médio e longo prazo. Eu penso que, se calhar, no que diz respeito a algumas infraestruturas, haverão dívidas de longo prazo, mas também os equipamentos existem, estão lá ao serviço das populações, não vejo isso como negativo, mas quero dizer, penso que neste momento não haverá limitações para qualquer dos projetos que uma autarquia como Sousel queira desenvolver. É aquilo que lhe posso dizer de momento.
Doutor Fernando Gorgulho, agora sim vai olhar olhos nos olhos ali para a Câmara, nos seus, aos munícipes de Sozela e dizer-lhe porque é que devem votar no próximo dia 1 de outubro em Fernando Gorgulho. Muito bem. Penso que na apresentação já dei de facto algumas ideias, sobretudo é um convite à população, aos municípios de Sozela a participarem ativamente na discussão e na resolução dos problemas mais urgentes. Queremos, portanto, com isso, resolver esses problemas, que afinal são os nossos, a única razão de sermos autarcas. Mais uma vez dizer que aqueles que não o entenderam desperdiçaram o tempo, perderam essa oportunidade. Nós queremos traçar um rumo novo, uma alternativa, queremos estabelecer laços de proximidade efetiva e dar importância aos seus assuntos como merecem e sempre. Este é o momento para participar na mudança certa. Doutor Fernando Gorgulho, muito obrigado mais uma vez pela cortesia e a disponibilidade para estar aqui aos microfones da Rádio Campanar. Espero este órgão de comunicação social ser o primeiro a fazer-lhe uma entrevista enquanto Presidente de Câmara de Sozela, se os eleitores de Sozela assim o decidirem. Muito obrigado, foi um gosto e desejar as maiores felicidades à Rádio Campanário pelo bom trabalho, pelo excelente trabalho que desenvolvem. Muito obrigado.